Está escrito, toda autoridade foi constituída por Deus para o nosso bem. No programa de hoje eu converso com o doutor Edmilson Souza Santos. Ele é juiz de direito na cidade de Guarapari, aqui no estado do Espírito Santo. Doutor Edmilson, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Satisfação é nossa. Como é estar na frente de uma comarca, não é isso? Numa das cidades mais belas do Brasil. É uma grata satisfação, né? Temos essa responsabilidade, né, que nos foi confiada, e é uma grata satisfação. Doutor Edmilson, no exercício da função de juiz, às vezes nós, que somos os cidadãos, estamos do lado de cá e vemos assim, o juiz, a justiça, mas na verdade vocês são agentes para defender, inclusive, aqueles que de alguma forma estão sofrendo uma injustiça. Qual a importância do nosso telespectador ele se atentar para esse papel que vocês exercem junto à sociedade? As pessoas têm que entender que o judiciário e os juízes, eles existem exatamente para servir as pessoas. Na realidade, essa é a função dos juízes, servir. Os problemas vêm até nós e dentro da legislação nós resolvemos determinadas questões, mas com a finalidade específica de servir ao cidadão. Sim, e na verdade a gente precisa não permitir a injustiça, né? Se de alguma forma estamos sendo prejudicados, Deus levantou vocês para nos ajudar. É por aí. Não é? Eu abri esse bate-papo falando sobre um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 13, verso 4. E o doutor Edmilson Souza Santos, juiz, ele também é doutor em teologia. Sim. Como nasceu, doutor Edmilson, essa história da teologia com o judiciário? Olha, essa história tem que encurtá-la, que ela é grande, né? Eu fazia direito, né? Estudava direito e comecei a ler a Bíblia. E com a leitura da Bíblia eu entendi que eu deveria mudar de vida, né? Então, aos 21 anos de idade, eu entendi por bem aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador através da leitura da Bíblia. Na realidade, eu fui convencido e convertido através da leitura da Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, até estava falando para um amigo meu essa semana ao telefone. Para alguns a Bíblia é a palavra de Deus, para outros a Bíblia contém a palavra de Deus e para outras pessoas a Bíblia é apenas um livro. Mas essas três classes de pessoas, se observarem a Bíblia, como todas elas serão abençoadas e serão vitoriosas. Para o doutor Edmilson, o que é a Bíblia? Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. E quantos anos tem que o doutor Edmilson ele assumiu essa fé cristã? Tem mais de 30 anos, quase 40 anos, né? Isso foi em 1984. Eu comecei lendo a Bíblia e quando chegou lá em Mateus capítulo 6, eu fui impactado com uma parte que fala lá que nada sabem aqueles que pensam que por muito falarem serão ouvidos e usando de vãs repetições e tal. E eu olhei para dentro de mim e vi que eu vivia praticamente desse formalismo de vãs repetições e que eu precisava de uma metanoia, né, de uma mudança de mentalidade. E aí eu comecei a estudar a Bíblia e nesse exato momento eu consegui então enxergar o plano de salvação. E depois de ter aceitado o plano de salvação, que eu fui procurar um lugar para eu congregar. Como era a vida do doutor Edmilson antes de Cristo? Olha, Eli, muitas pessoas se convertem pela dor. A minha situação é um pouco diferente, porque eu ia fazer 21 anos de idade, eu não era viciado praticamente não tinha vícios, eu tinha uma vida normal e eu acredito que eu vim mesmo pelo amor. O milagre aconteceu isso mesmo, eu fui convencido
Pelo E lendo a poder Bíblia, da palavra né? de Deus, exatamente. Eu acho, o poder da palavra de Deus, Deus falou ao meu coração e de uma forma muito especial. Eu tive uma experiência muito marcante com a palavra. A conversão proporcionou o quê? A conversão em Jesus Cristo proporcionou o quê na vida do juiz, doutor Edmilson? Mudou tudo na minha vida. A partir do momento, embora eu tenha, como jovem, aceitado Jesus e tendo uma mudança de mentalidade, vivendo o cristianismo, tudo na minha vida mudou, porque eu passei a viver pela fé. Tanto é que quando eu estava fazendo o concurso, e eu também estava passando no concurso de Defensoria Pública Rio, e chegou um momento que as duas provas caíram no mesmo dia, foram marcadas para o mesmo dia. E eu efetivamente busquei a direção de Deus para saber para onde eu iria. Vinha saindo de casa, descendo a rua, um amigo meu, hoje até pastor, chegou para mim e falou assim: olha, o que Deus tem para você é aqui no estado do Espírito Santo. Então foi fruto de experiência. Eu vejo a magistratura também como ministério, porque é fruto até mesmo de uma profecia, entendeu? Então Deus fala, doutor Edmilson? Sim, Deus fala, Deus é vivo. Está falando agora com o nosso telespectador? Com certeza, Deus fala. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o que ele precisa fazer em casa agora para ele receber esse Jesus que o senhor tem pregado? É muito simples, basta ele abrir o coração, orar a Deus, entender que Jesus, que Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. E por ser tão simples, às vezes a gente tem dificuldade de crer. É verdade, porque a salvação é um milagre, né? Não deixa de ser um milagre. É muito simples, né? Jesus sempre foi também muito simples, né? E é possível, ou o senhor faz uso, inclusive, da palavra de Deus no exercício da justiça? Olha só, essa é uma questão, é o seguinte, todo ser humano, ele tem uma bagagem de pré-compreensão da vida. Ou a pessoa é ateia, ou a pessoa é cristã, ou a pessoa tem uma outra forma de ver a vida. Então, todo ser humano tem uma bagagem de pré-compreensão. Agora, por exemplo, enquanto magistrado, eu sou obrigado a cumprir o ordenamento jurídico. Eu sigo a Constituição e as leis do meu país. Eu não posso inserir na minha profissão questões religiosas, porque não é colocado para mim, não é um tribunal canônico, não é um tribunal religioso. Não, as questões que vêm são questões da sociedade enquanto sociedade. Então, o meu ponto de vista religioso não pode estar acima ou contaminar, ungir uma decisão judicial, porque aí eu não estaria sendo um bom juiz e nem um bom cristão se eu misturasse as coisas. Senão é importante esse esclarecimento, porque inclusive valoriza a importância da fé do doutor Edmilson em Jesus Cristo, porque um dos nomes de Deus é o Senhor e a nossa justiça. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Doutor Edmilson, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. A honra é minha. Privilégio muito grande recebê-lo aqui e parabéns pelo brilhante trabalho que o senhor vem desenvolvendo no Judiciário do Estado do Espírito Santo. Feliz, eu que agradeço. Um forte abraço. Obrigado. Para você que está em casa, hoje esse bate-papo informal. Hoje estou aqui com o magistrado, meritíssimo juiz, doutor Edmilson Souza Santos, mas ele faz questão de ser conhecido como um cristão praticante e deixou para nós, de uma forma muito clara, a importância de se viver esse Cristo. Você pode ter essa mesma experiência, basta que você abra o seu coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir, eu entrarei. Cearei com você. Deus quer cear com a gente, Ele quer fazer uma festa, quer se alegrar conosco, mas a escolha continua sendo sua.
desafios. Volta já.